Enfim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia aqui, Instagram, bom dia aqui, YouTube. Deixa eu pôr mais pra lá. Então eu tô aqui para fazer uma fala no nosso Bom Dia Psicanálise 26, que é de um livro. Eu já falei desse texto mais de uma vez, eu gosto muito dele. Ainda que eu não concorde com tudo bem, né? Pessoal de Fortaleza, Carolina. Ainda que eu não concorde com tudo, eu acho que ele traz reflexões muito importantes, que é esse livro do Durval Checknato, Psicanálise de Pais, Criança, Sintoma dos Pais. É um capítulo chamado A Relação Triangular, tá? Gosto muito e geralmente, sempre quando é Dia das Crianças, eu costumo falar desse texto. Já tem uns anos que eu faço isso. Tanto é que tempos atrás eu escrevi um textinho que é o que dá para a criança no Dia das Crianças. Aí eu coloco que é a importância de dar a falta para a criança, né? A falta no sentido de castração, a falta no sentido de possibilitar com que ela possa desejar, mas eu vou construir essa ideia aqui para poder chegar nessa ideia de dar a falta, né? Ó, terra de político que o hobby ameaçar PM com escavadeira. Então vamos lá. Vou falar um pouco da fala dele. O Checknato aqui, ele faz uma fala e ele tem influência aqui principalmente da Maud Manoni e do Lacan. E ele diz o seguinte: muitos pais se perguntam se ser pai é ser amigo da criança, que é um classicão, né? Eu sou amigo do meu filho, eu sou amigo da minha filha, eu sou o melhor amigo do meu filho, o melhor amigo da minha filha. Que é uma coisa bem interessante, como pai eu penso nisso, assim, pô, né, ser amigo do meu filho, é algo gostoso, essa experiência, essa ideia, mas ele traz algo curioso, que diz assim, não, uma coisa é a mensagem, a ordem, o verbo, diria Heidegger. Outra coisa é o que a palavra porta, porque a palavra... E outra coisa é que a palavra pai porta e a outra que amigo transmite. Ele faz uma diferenciação. O que seria então chamar de pai e chamar de amigo, né? Mãe, amigo, pais, amigo, né? São coisas diferentes. E só para pensar na força da palavra, quando você usa uma palavra, ela designa um lugar no campo do desejo. Por exemplo, né? Você tem alguém que está afim de você, dando em cima de você, e você não está afim dessa pessoa, e tem uma forma muito clara. Obviamente que quem não quer enxergar vai dar um jeito de não enxergar, né? Mas tem uma forma muito clara de você dizer que não está afim da pessoa sem ser grosseiro. Grosseira quer dizer assim, nossa, você é uma irmã para mim, ou você é uma irmãzona para mim, ou você é um irmãozão para mim, né? Você é como se fosse uma irmã para mim. Quando você fala isso, você já está interditando. Você fala, eu não tenho desejo erótico em você, eu não tenho desejo sexual em você, porque você é uma irmã, ou um irmão, ou coisa assim. Então dizer isso, veja essa força da palavra, quando você usa uma palavra dessa, você está colocando a pessoa num campo ali, ó, não te desejo enquanto sexualmente falando, por exemplo, a não ser que você seja uma pessoa com desejos incestuosos, só que esses desejos incestuosos geralmente a gente tem, mas são inconscientes e nós nos defendemos dele, mas pensando de toda forma que quando você diz isso, você é como uma irmã para mim, você é como um irmão, você é como um pai para mim, você é como um filho para mim, uma filha para mim, sei lá eu. Você está colocando isso no campo assim, eu não te desejo sexualmente, não te desejo eroticamente, né? Você pode ter outra coisa comigo, menos isso. Por isso que ele faz essa distinção, que a palavra pai ou pais, ela tem um sentido, ela tem possibilidades, e quando você fala amigo, ela tem outras possibilidades. O que ele coloca? Que a relação entre amigos é circular. Circular porque em relação de amizade não tem hierarquia. Amigos, né, eu sou amigo seu, hoje eu não sou mais, amanhã eu sou. Eu tô aqui com a minha amiga e aí a gente ficou e teve algo aqui, aí enjoamos, não estamos mais, aí agora aqui tem uma outra, enfim, agora eu tô afim de um outro, e fica nessa coisa que pode ficar fazendo trocas, porque não tem uma relação hierárquica. E coloca, no entanto, quando você pensa na relação de pais e filhos, você tem uma hierarquia que tem um ali que, entre aspas, manda e o outro que acaba obedecendo, ou pelo menos tem mais limitações em termos de circulação de desejo.
E isso é bem interessante porque vai mostrar quando isso não acontece, os problemas que tem, né? Que aparecem ali quando você tenta colocar os pais numa relação de amizade com os filhos, nesse sentido que eu estou trazendo, em que fica nessa dimensão circular. Nessa dimensão circular, você tem ali todos podendo desejar no mesmo nível e aí acontece as tropeçadas, né? Então, o que ele traz aqui? Antes de eu começar a fazer minhas leituras específicas minhas, né? Então, quando ele fala dessa relação que é hierárquica dos pais com os filhos, diferente da circular, ele vai dizer então de uma relação triangular. A relação triangular é o clássico da psicanálise ali com Freud, né? Você tem a criança, a mãe e o pai. Só que antes de você pensar assim, mas e se é uma família que é homoafetiva? E se é uma família que só tem a mãe, o pai está ausente, o pai foi embora? Enfim, se é uma mulher que quis criar uma criança sozinha e fez lá então inseminação artificial, etc. E se é um homem que quis ter um filho e, enfim, não importa se a gente não está falando de mãe e pai biológico, a gente está falando de funções, função materna, função paterna, que muito resumidamente, eu costumo falar em aula, a função materna é aquela função que vai possibilitar o narcisismo da criança, vai possibilitar com que ela exista naquela experiência de infinitude oceânica, que tudo pode. Mas minha mãe não é assim. Tá bom, sua mãe não é assim. Mas classicamente, quando se pensa na mãe terra, onde nós podemos andar, habitar, podemos viver, podemos caminhar, é essa coisa assim gigantesca que é a função materna. Quando você pensa no pai, é aquele que vai destronar o narcisismo. Pensando nisso, na função paterna, é de corte. Então, função materna, ela vai dando extensões e função paterna vai apresentando o corte. Ainda que essa função materna não seja feita pela mãe, ela pode ser feita pelo pai, inclusive, ou pode ser feita por uma outra pessoa, assim como uma avó pode fazer função materna, uma babá pode fazer função materna, assim como o pai, né, a função paterna pode ser feita pela mãe, pode ser feita pelo pai, pode ser feita por N coisa. Então é interessante isso, e para deixar ainda mais preciso aqui, mesmo que você tenha uma relação em que você tenha o pai e a mãe presente ali. Ai, caramba! Peraí que tem um problema aqui. Ainda que você tenha uma relação em que você tem o pai e a mãe, biologicamente, né, figuras presentes ali, isso não significa que as funções estejam rolando. O Lacan vai dizer que, por exemplo, o nome do pai que tem a ver com a questão da castração, é o que vai fazer a interdição, é para onde vai ser direcionado o desejo materno. O nome do pai é uma coisa que não basta a presença física do pai. Essa é uma dimensão do pai real. Mas você tem a dimensão imaginária, que é o pai que a criança vai criar de uma forma fantasiosa, hiperpotente, né? O super pai, que pode ser tanto características heróicas quanto monstruosas, e o pai simbólico, que é o pai destinatário do desejo. Então o pai real, o pai físico, né? O pai de carne e osso ali, por exemplo. O pai imaginário são essas interpretações heróicas e monstruosas desse pai, né? Aquela coisa meio fantástica, o mundo de Bob. E você tem o pai simbólico, que é o pai como destinatário do desejo da mãe. Então, se a mãe não se refere ao pai como destinatário do seu desejo, o pai não está fazendo função de pai. Então, para mostrar isso, então eu posso ter aquela mãe que diz assim para o filho o tempo todo que o pai é imprestável, seu pai é um bêbado, seu pai é alcoólatra, seu pai é não sei o quê, que vai mostrar que não é um destinatário de desejo e por isso não está fazendo a função de ser esse terceiro na história. Para mostrar só que mesmo quando tem situações em que o pai biológico está lá, a mãe biológica está lá, as funções não estão garantidas. Da mesma forma, eu posso ter uma mãe biológica que está ali, mas que ela não deseja essa criança a ponto de possibilitar a configuração do narcisismo dessa criança. Isso não está dado também. Aí temos autores importantes para pensar sobre isso, tipo Corrucci, que vai dizer que o narcisismo não está dado, não está garantido, é necessário que isso aconteça e geralmente, pensando em termos de função materna que faz isso. Mas pode ser que isso não esteja acontecendo com a mãe biológica. Então aí a gente já tem esse caminho.
Então, pensando nisso, mãe e pai, funções, função de extensão, de infinitude oceânica, função materna, né? Possibilitação narcísica. Até o exemplo que eu costumo dar é assim, imagine quando o bebê nasce, ele é um celular zerado e a mãe vai ser o carregador que vai dar aquela carga inicial. Essa carga inicial, essa energia é a libido que vai possibilitar as trocas libidinais, afetivas, eróticas na vida dessa criança. Então a mãe entra como possibilitação de narcisismo, o pai como interdição do narcisismo, o pai como função de corte. Mas lembrando que o pai só entra se for desejado, se for apresentado um discurso da mãe. E aí mostra nesse momento que função materna e função paterna não tem a ver com mãe e pais biológicos. Que isso fique mais claro aqui. Beleza, uma vez pensado nisso, eu tenho essas funções mãe e pai num lugar hierarquicamente que está acima em termos de relação, né, de possibilidades de desejo. É como se pudessem desejar mais, como se pudessem fazer coisas que a criança não pode fazer. E isso é importante, mostrando que eu faço coisas em que eu não estou interditado, mas você está. Né? Claro que os pais não vão se mostrar completamente livres para desejar o que bem entender. Que daí cai naquela coisa do totem tabu, o pai gozador, o pai que pode acessar todas as fêmeas, o pai que pode tudo e a criança que não pode nada. Não é por essa via, então vira aquele pai super poderoso, o pai do Schreber, que não é interditado. A importância também dos pais se interditarem. Adoraria fazer isso, mas eu não posso por conta de tal coisa. Isso vai no discurso. Eu também gostaria disso, mas eu não posso fazer. Né? Apesar de ter mães e pais que gostam de se colocar no lugar de super-homens e super-mulheres. É possível fazer isso de vez em quando. Mas tem gente que insiste nisso, mostrando assim, a lei não funciona para mim. O seu pai está acima do bem e do mal. Né? Quem já assistiu o filme Shine, é um filme que eu gosto bastante e que mostra ali um pai bem, que fala que trabalhava no circo, enfrentava leões e o David fica, sim papai, todo submisso a um pai gozador, que goza com ele inclusive. Enfim, então olha que interessante isso, a importância dessa relação hierárquica. E ele diz assim, é importante quando acontece isso, essa relação hierárquica, triangular, porque isso castra. Castração, muito mais do que pensar, castrar como aquela coisa pensada lá inicialmente com Freud, o medo de perder o pênis, essas coisas, é muito mais a ideia de uma castração do gozo. E o gozo aqui a gente pode pensar como aquele excesso, né? Aquele excesso de prazer, aquele prazer demasiado, aquele prazer que tudo pode, que pense assim, né? Se eu posso tudo, o prazer é tão grande que chega uma hora que começa a virar um desprazer. É aquela coisa assim, você come uma coisa que você gosta muito, de forma bem didática, tá? Obviamente que é muito mais... Lacan ficou anos para conseguir falar nisso, eu não vou dar um exemplo agora, às 6h57 da manhã eu vou resolver a questão. Mas imagina que você está comendo um negócio muito gostoso, que você adora, e aí você come, e tem um ponto em que passa do prazer e fica o negócio meio que... né? Qual que é o ponto em que passa do prazer e vai para além do princípio do prazer? Então, a criança inicialmente, se deixar, ela vai querer tudo, vai desejar tudo, aquela coisa do Freud no id e o ego, aquele id buscando só a satisfação, a descarga da sua tensão libidinal. E com isso, esse exagero, e aí então aparece a castração como aquilo que vai delimitar, né? Você não pode fazer tudo. Então, quando se fala de castração do gozo, é aquela coisa assim de dizer para a criança, você não pode fazer tudo. Isso é um grande alívio, porque quando você castra, quando você interdita, você possibilita que a criança deseje. Por quê? Desejo tem a ver com falta. Desejamos o que nos falta. Por mais que tenha aquelas frases de... A pequena Miss Sunshine, exato. Nós temos aquelas ideias, às vezes, de que... Já vi frases assim, olha, eu sou uma pessoa estranha, já escutei várias vezes isso na clínica, né? Eu sou muito estranho, eu desejo muito uma coisa e quando eu tenho essa coisa eu não desejo mais. E aí parece, né, que isso é errado, que você tem que desejar aquilo que você tem, mas pela lógica do desejo, você não vai desejar o que você tem, você vai desejar o que te falta. Porque se você tem, você tem. Se te falta, você deseja.
É como quando você tem uma coisa e você já não deseja mais, porque você tem essa coisa há tanto tempo, e aí então alguém se interessa por essa coisa, por o seu parceiro, parceira. Você estava lá já de saco cheio do seu parceiro, parceira, e alguém começa a desejar, ou ela, ele começa a desejar uma outra pessoa, então aparece o desejo e a ameaça de falta, né? A ameaça de que essa pessoa possa faltar a você. Você volta a desejar e quer para você. Quando eu trago essas histórias aqui, eu sempre trago a história, eu costumo comprar guitarra, assim, uma coisa que eu gasto aí meu tempo e dinheiro muitas vezes, e eu tinha é amigo ainda, mas é uma pessoa que eu não negocio mais, mas é uma pessoa curiosa, que ele sempre queria vender algum equipamento, mas bastava você criar o equipamento que ele não queria vender mais, né? Isso me lembra o Michael Scott, quando ele vai vender um negócio numa feira lá de... vai ter tipo como é que eles fazem nos Estados Unidos? É tipo um brechó que eles vão fazer dos funcionários, e aí o Michael Scott, do The Office, ele leva lá um negócio, que até a namorada dele fala assim, nossa, eu não sabia que você ia vender isso, você gosta tanto. Ele falou, não vou vender, eu só quero saber quanto vão pagar por isso. É mais ou menos isso, né? Só para mostrar, só para saber quanto vão pagar, porque eu não vou vender. Então, essa questão da falta é o que vai possibilitar o desejo. E se uma criança, para ela, nada falta, ela não consegue desejar. Ela fica naquela posição de transbordamento, né? Então, mas eu já chego lá em mais coisas. Bom, aí ele vai falar aqui sobre a questão da família, que eu já acabei falando, sobre a família biológica, a família em termos de função, e diz aqui, né, mesmo que as formas de família mudem, como ocorreu com a família patriarcal, na segunda metade do século XX, as funções de pai e de mãe, não necessariamente biológicos, vão continuar sempre. A função paterna, o nome do pai, é absolutamente necessária para que a castração simbólica se opere. Então aqui não é novidade porque eu acabei de falar isso, mas mesmo assim é legal ver no texto. Que mais? Aí vai fazer essa importância de trazer a referência a essa função, e diz aqui... Aí ele diz assim, uma coisa bem legal na 98. No início da vida, a criança depende mais da mãe do que do pai, de fato, né? Lembra que possibilita o narcisismo, possibilita a existência do bebê, a ligação placentária, o leite materno, os cuidados de higiene, tudo isso é essa função materna que vai possibilitar no começo. Mas a presença do pai como terceiro na relação mãe versus filho já é princípio de castração, de liberdade subjetiva da criança. Aí mais coisas... E aí vai falar assim, então, dessa importância agora desses pais nessa estrutura hierárquica, né, do nome do pai, ou, brincando aí como Lacan usa também, o não do pai. Não, você não vai fazer isso. A maior tragédia, uma das maiores tragédias que você pode ter é uma criança que nunca recebe um não, uma pessoa que nunca recebe um não, que dá, por exemplo, naquelas pessoas que ficam o tempo todo buscando algum tipo de experiência que tem algum tipo de sentido, porque não tem. Como não tem nenhuma dimensão da falta, tudo pode, as coisas não têm valor, né? Quando tudo pode, e justamente aí vem isso me lembra a época da faculdade de economia, lá em Santo André, lá na Fundação Santo André, isso em 2000, ano 2000, lá na Fundação Santo André, aula com o professor Ramon, e ele falando sobre, e eu nem pensava ainda em chegar na psicanálise, mas lá na economia eu lembro da aula sobre escassez. A grande lei que rege a economia é a escassez, porque alguma coisa falta e porque alguém precisa disso, que alguma coisa tem valor. Então as coisas têm valor porque faltam, é a lei do mercado. Se tem muita procura e a oferta é pequena, o valor vai ser alto. Agora, se tem lá em abundância, o valor diminui. Então aí... pensando nesse raciocínio, se a criança tem tudo, o que ela quer, o desejo dela, se puder chamar assim, né, é um desejo muito pequeno, um desejo muito fugaz, que aquela coisa passa muito fácil. Agora, se tem aquela coisa da expectativa, de não temos ainda, está faltando tal coisa, precisamos juntar, precisamos não sei o quê, cria essa dimensão de ter que esperar, de não ter aquilo na hora, né? de começar a valorizar, porque é escasso. Então, como é escasso, o valor sobe, o valor de desejo sobe.
E aí vai dizer assim, a importância de pais que tenham firmezas, né? Firmezas, estranho. A importância dos pais com firmeza. Estou falando do pai e da mãe grosseiros, violentos, frios e, sei lá, super rígidos. Mas falando de mães e pais que têm algum tipo de autoridade. Autoridade de dizer assim, não, você não vai fazer isso. Não, não é por aí. Aquela ideia, por exemplo, assim, de uma criança vai escolher alguma coisa e tem pais e mães que dizem meu filho que escolhe tudo, ele que decide o que vai comer, decide o que vai vestir, a criança tem 5 anos, aí começa a ficar maluca, né? A criança que tudo pode, mais uma vez, se você pode tudo, você não pode nada. Que é o princípio de quanto mais perto você chega de infinito, mais perto você está de zero. Que o exemplo que eu sempre dou é quando você vai num lugar e você tem N opções de alguma coisa. Você vai então, mais uma vez esse exemplo, eu sempre uso ele. Você vai numa pastelaria que tem 100 sabores de pastel. Putz, tem 100 sabores de pastel, você não consegue escolher. Eu demoro para escolher. Falo, que raiva, tem aquele. Aí tem isso aqui de pepperoni, mas tem aquele que é pepperoni com catupiry, pepperoni com mussarela, mas tem de calabresa, mas também tem aquele de 4 queijos. Você não consegue escolher. Aí o alívio é quando você vai lá, por exemplo, Peruíbe, Mongaguá, não sei se ainda está assim, mas lá na pracinha, em que tem o japonês que vende pastel e tem 2 sabores, é carne ou é queijo. Ou você vai comer um ou é outro. Então é interessante isso, que os pais possam, por exemplo, reduzir o infinito de possibilidades. Então assim, tem lá 100 sabores. É como se os pais dissessem assim, ok, tem 100 sabores, mas você pode escolher entre esses 5. Então os pais fazem o quê? Reduzem, você pode escolher isso. Ah, mas eu queria aquele. Não, esse não dá, porque esse aqui tem pimenta e você vai passar mal com esse. Esse aqui é muita porcaria para o meu gosto, então são esses 5 que você pode escolher. Então eles reduzem isso. Quando reduz, a criança não fica naquele desejo de poder desejar tudo que leva a desejar nada. Ela restringe e vai poder desejar porque existe uma possibilidade menor de objetos, né, de escolhas. Então isso alivia. E vai dizer então, a importância desses pais com autoridade é dizer assim, pais sem firmeza, frouxos, sem autoridade, colocam a criança na angústia e na incerteza de seus impulsos internos. A criança que pode tudo se torna hiperativa, inquieta, agitada, intranquila, indisciplinada, não sabe o que fazer com os jorros de suas pulsões. É muito legal isso aqui, né? Numa palavra, torna-se uma criança envolta em sofrimento enorme, pois desesperada não sabe o que fazer com suas pulsões. Eu já vi isso N vezes, né? E aí vem uma experiência de muitos anos dando aula de música na casa das crianças, assim, de pessoas, e eu sempre dei aula meio assim, agora fica quieto, desliga essa porcaria, vamos fazer, tipo, num tom dando bronca, mas uma bronca meio brincalhona, séria, assim, agora guarda tudo isso, porcaria isso daí, vamos fazer tal coisa, vamos estudar. E eu vi assim o efeito que dava, né, de você, porque às vezes você tem assim, né, pensando nas aulas de música na época, muitas vezes os pais, para compensar a falta das presenças, acabam superestimando demais a criança, acabam exagerando a importância que dão ao que a criança faz. Então a criança pega assim, tocava um fulano, nossa, parabéns, genial, não, aqui um novo Beethoven. E eu chegava e falava assim, não tá bom não, vamos melhorar isso aí, tem que melhorar. Não, mas meu pai disse tal coisa, seu pai falou tal coisa, mas precisa melhorar isso, porque não tá bom, cara. Não tá soando aqui, vamos fazer tal coisa. E esse não tá bom, não é o suficiente. Eu vejo hoje em dia assim, né, eu falo isso, mas eu passo do mesmo mal. Meu filho faz coisas bobinhas, eu acho o máximo, né. E aí ele começou a fazer taekwondo, a gente começou a fazer taekwondo. E o mestre lá, ele faz os negócios, não, tá errado, não é assim não. E dá umas, entre aspas, broncas, assim, não tá correto, vamos acertar isso. Enquanto pra gente, assim, chutou, nossa, muito bom, que chute foi esse? O mestre, assim, não, tá errado, vamos acertar esse chute. E pega lá, e acerta o pé aqui. Aí ele fica, não, mas tá doendo, mas vai doer um pouquinho agora, mas você tem que fazer tal coisa. E o quanto ele gosta disso, o quanto ele gosta, né? De alguém que diz a real, não está bom o suficiente, tem que melhorar isso. Então o alívio que é justamente poder dizer assim, não é o suficiente, não é bem por aí, você tem que melhorar tal coisa, porque isso soa algo inclusive mais real para a criança. Então
essa delimitação, dizer que assim, que não está perfeito desse jeito, que você não é se usa isso, essa Coca-Cola toda, é importantíssimo para a criança, porque também vai fazer interdições no narcisismo dela. E que mais temos aqui? E aí, por conta disso, né, quando você tem esses pais, essas funções frouxas, fica num Édipo desorganizado, e diz aqui, não há como a criança se organizar psiquicamente num Édipo desorganizado. Ele até traz um caso aqui, de uma criança, que como ela tinha tudo, ela ficava desesperada, inclusive até pedia para que os pais batessem nele. Eu já escutei isso não só de crianças, de pessoas. Então, crianças que pediam para ficar de castigo, né? Porque todos os amiguinhos ficavam de castigo, a criança não fica de castigo. Então, ela quer também ter ali a sua total liberdade diminuída, ela quer ser limitada. E aí vocês devem conhecer pessoas, figuras que não têm isso, pessoas que você vê que não tem um limite. Só que ele coloca, mas esse limite não é exatamente, ele diz assim, os profissionais dão receita para os pais e põem que devem impor limites aos seus filhos. Isso os pais já sabem. E além do mais, conselho é sempre de pouca valia e isso não resolve. Aí ele diz assim, alguns exemplos e coloca, lembro-me de uma profissional a quem fora levado um menino de 8 anos que furou a cabeça de um coleguinha com a ponta do lápis. Pegando um lápis e uma folha de papel, a profissional disse para o menininho, olha, quando você tem vontade de cutucar seu coleguinha, pegue o lápis e papel e risque o papel muitas vezes, com muita força que a raiva vai passar. E deu o exemplo riscando o papel em círculos, com tanta força que acabou por furá-los. Obviamente, o conselho foi inútil e o menino em nada mudou. Abordou-se superficialmente o sintoma e tentou substituí-lo por outro. E a causa? Toda a terapia no imaginário, imaginário nesse nível narcísico, nesse nível aí desses procedimentos que você pode seguir claramente, tem a ver com o imaginário, levou a pior. E assim como diz aqui, também o método prostituta não é uma boa. Qual que é o método prostituta? Que ele coloca... alguns profissionais tratarem crianças ou adultos como ratinho skinnerianos, que diz, né, o método de troca, que denomina o método de prostituta, que coloca, se você fizer tal coisa, eu te dou isso, se você te fizer não sei o que, eu te dou aquilo, que põe, se eu fizer o que vocês, aí a criança fica assim depois, se eu fizer o que vocês me pedem, o que vocês vão me dar? Se você tirar boas notas, eu vou te dar o celular. Se você fizer tal coisa, eu vou te dar aquilo. Então, cria essa ideia de que tudo que ela faz vai ganhar alguma coisa por isso. Nessa hora, eu lembro do Zizek, eu acho que é no livro Como Ler Lacan, que ele vai falar, acho que ele está dizendo isso lá, que ele fala sobre o superego, né? O superego como o proibidor, lá, o imperativo de gozo. Ele está comentando sobre, acho que é nesse ponto que ele fala, que ele coloca assim, que antigamente você tinha, ele fala assim, o que é bom na verdade, não sei se é antigamente, assim, que o legal é quando os pais chegam e falam assim para a criança, por exemplo, nós vamos na casa da sua avó. Não, aí coloca assim, hoje em dia, e é super complicado, trabalhando na dimensão da culpa, coloca assim, olha, vamos lá na casa da sua avó. E aí a criança diz que não quer ir, aí os pais vêm, mas sua avó gosta tanto de você, seria tão bom que você fosse, seria tão bom que isso, porque veja só, vem com tanta fala, tanta coisa em cima que a criança acaba por ceder e nem pode sentir raiva na situação. Porque tem que ir na casa da avó, imagina, tem que parar de brincar, porque tem que ir na casa da avó no final de semana. Por exemplo, hoje é terça-feira, feriado, alguém quer ir na casa de parente? Não, né? Mas imagina, se vamos lá na casa da sua avó, da sua bisa, da sua não sei quem, a criança vai ter que parar para ir lá. Ela poderia pelo menos ficar com raiva, caso fosse. E aí o Zizek coloca assim, e nem isso ela pode, porque os pais ficam com esse jogo, mas ela gosta tanto de você, mas ela tá tão velhinha, então a gente tem que aproveitar e encontrar esse lá, não sei o que lá. E fala que isso carrega essa dimensão da culpa. E ele fala assim, bom é quando pode dizer assim, você vai. Por quê? Não quero ir. Você vai, por quê? Você vai porque eu tô mandando. Eu quero que você vai, ponto final. É meio que aquela coisa assim, você vai e não tem que questionar porque a lei é essa. Né?
A lei é essa, a criança vai e ela tem a chance de depois ficar reclamando, chutar, gritar no colchão de raiva, sei lá, ela tem a chance de se ver castrada e com raiva disso. E obviamente, mais uma vez, como eu falei no comecinho do vídeo, em que os pais também se coloquem em algumas situações, né, em outras situações também, como eles castrados, como eles limitantes. Então, por exemplo, às vezes meu filho fala assim, pai, compra tal coisa. Eu falo, não tenho, cara, não tenho dinheiro, tenho que trabalhar para conseguir comprar tal coisa. Aí às vezes ele pergunta assim, então você não tem todo o dinheiro do mundo? Eu falei, não tenho, cara, tenho que trabalhar, por isso que eu estou fazendo tal coisa, por isso que eu faço isso, por isso que eu faço aquilo. Ele, tá. Então você está transmitindo assim, eu também quero as coisas, mas eu não posso ter todas as coisas, porque essas coisas passam por um caminho aí de trabalhar, de esperar, de aguardar, de etc, etc, etc. E aí por isso que ele vai trazer aqui no final sobre a questão do consumismo, como pode ser desastroso. Aquele consumismo que você dá tudo para uma criança, e aí entra naquele raciocínio, se você tem tudo, as coisas não têm valor, né? Se você vai dando tudo, as coisas não têm valor. Pode levar, por exemplo, uma criança que tem tudo a começar a cometer pequenos delitos, roubar uma coisa em outra, por exemplo, como uma forma de ter algo, e esse algo tem algum diferencial que passa pelo campo da falta, o risco de me descobrirem, vai que descobrem que eu peguei tal coisa. Então, se é uma criança que tem tudo, ela não consegue valorizar aquele tudo que tem. Agora, se ela pega uma coisa escondida, eu estou falando não é grandes roubos não, um roubinho, um pequeno roubo, de uma coisinha simples, de um brinquedinho simples, de uma coisinha simples, como uma forma assim, eu posso ser descoberto, alguém pode me pegar, olha a dimensão da falta ali, eu posso ser pego, eu posso ser, podem descobrir, podem tomar de mim, eu posso ser punido por isso. A dimensão da falta acaba encostando ali. Eu não estou dizendo que todo roubo vem por isso, mas eu estou dizendo que uma das formas de se pensar sobre o roubo, ainda mais nesses casos, é na possibilidade de se eu tenho tudo, então preciso fazer alguma coisa que passe para essa dimensão do risco. Aí você pode conhecer, sei lá, pessoas, aqueles caras lá que são filhos de milionários, que tem tudo, como é que tem 18 anos, tem Porsche, tem não sei o que, por exemplo, e que eles vão precisar fazer pequenas transgressões, vai roubar um negócio. Aí fala assim, mas que absurdo, esse jovem tem tudo, o cara é milionário ainda assim quer roubar, isso é da índole. A gente pode pensar um pouco nesse campo também, uma das possibilidades, que vem aquela galera com explicação, isso daí é tal coisa, eu já falei, quando você dá uma única explicação certeira, você deve estar falando uma besteira do tamanho do mundo, né? Porque sempre é uma interpretação que você está dando dentro de várias que é possível. Mas uma coisa interessante a se pensar, assim, né? Você faz isso como a pessoa faz, né, esse tipo de transgressão como uma forma de lidar com de encontrar a dimensão da falta, do risco de perder. Então é isso, acho que eu já falei demais aqui, pensando nessa ideia de que o que é importante lidar nesse Dia das Crianças é poder oferecer a falta. E aí eu vejo, até fiz uma postagem ontem, porque não é só criança que vai fazer isso, obviamente, né? Nós também adultos, ou nós adultos e a nossa dimensão da criança, vendendo lá o curso, o pessoal fica pedindo desconto, dá desconto, tal coisa. Não é nem porque a pessoa não tem o dinheiro, obviamente, né? Às vezes não tem, às vezes está com mais dificuldade, outras vezes não. Mas é mais pedir alguma coisa, eu quero uma coisa a mais, assim, me dá uma a mais. Aí eu falei, bom, então tá bom, vai. Como o pessoal está pedindo o descontão, eu falei, então eu vou aproveitar que é Dia das Crianças, né? Eu vou contra, né? Eu estou falando aqui a importância de dar a falta para as crianças, mas no dia de hoje eu vou dar o que a criança está pedindo. E a criança, eu estou falando de nós aqui. E aí por isso que eu coloquei ontem o curso diagnóstico psicanalítico, que vai começar dia 30 de outubro, então tá chegando aí, mais 2 semanas chega o curso. Ele é um curso com 12 semanas de aula, 12 vídeos, né, gravados, são vídeos longos, 1h30, foi um curso longo de gravar, e que é um vídeo por semana, você tem lá os PDFs extras, aí o pessoal assiste, vai lá no grupo, assiste na Hotmart, aí vai no grupo do Telegram, uma vez por semana, coloca suas questões, suas dúvidas, aí eu recolho essas questões e dúvidas, aí eu vou lá e preparo um vídeo resposta. Por exemplo, hoje é terça-feira, hoje, como está rolando o curso do Winnicott,
e o Manual da Psicoterapia, hoje é o dia de abrir às 8 horas o grupo, o pessoal colocar suas perguntas, fica aberto até às 7 da noite, aí eu fecho às 7 da noite o grupo, e aí quinta-feira eu preparo o vídeo resposta, respondendo as perguntas da galera, e na sexta eu mando para eles o vídeo, às vezes é um vídeo longo de 1 hora, respondendo perguntas, e é o verde ali, né? É que aqui é Perdizes, Perdizes tem muita árvore, muito passarinho, enfim. Então hoje é o dia que está acontecendo isso. Então quando começar o diagnóstico psicanalítico é o mesmo esquema. Toda terça-feira eu abro o grupo, o pessoal põe perguntas lá o dia inteiro, aí eu fecho o grupo, faço um vídeo resposta, etc. Aí esse curso, ele custa R$480, né? É só para psi? Foi feito para psi, ele foi feito pensando em psicólogos, psicanalistas, para psiquiatras, mas tem pessoas que não são dessa área, tem gente que veio fazer que é da filosofia, tem gente que é do cinema que veio fazer para pensar em composição de personagem, tem gente que, sei lá, que vai fazer porque é interessado, né, nas questões, enfim. E obviamente, né, se a pessoa está fazendo, mas não sabe nada, ela pode fazer, não tem problema, porque meus cursos são de expansão cultural. Você não vai fazer um curso meu e achar que virou psicólogo e vai sair atendendo. Obviamente que não. Você está aprofundando, você está ampliando o seu conhecimento. Então, mas assim, pode fazer. O que acontece? Pode ser que uma coisa ou outra a pessoa fique perdida, mas aí corre atrás. Vai ter o Disteria já está rolando, né? O do Bolas, de quinta-feira, o do Bolas é ao vivo, de quinta-feira das 6 às 8, e depois eu gravo essa aula e vai para Hotmart. Então é ao vivo na quinta, depois vai para a plataforma. Quem está no começo do curso de psicanálise é viável fazer, ele consegue compreender? Não sei se tem muito, eu vou lá para frente, né? Você pode correr atrás. Mas ele não é um curso pensando em iniciantes. Sobre psicose não tenho nenhum curso específico ainda. Professor aposentado do município do Rio de Janeiro, me interessa por aprender, não tem problema. Só que assim, o que acontece o pessoal às vezes que é fora da área, às vezes vai assistir e vai vir com umas perguntas muito elementares. Aí eu falo, você está precisando primeiro leia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por isso que eu falo assim, quer fazer esses cursos, pelo menos assista lá meus vídeos que tem no YouTube, assista pelo menos o Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, você tem lá 20 e poucas aulas disso. Assista o Freud do Zero, tem 20 e poucas aulas disso. Assista o Winnicott do Zero, assista o Lacan do Zero. Assistiu esses, aí você consegue seguir nos cursos que eu dou tranquilamente. Então, só para finalizar aqui, então esse curso, que ele tem esse valor que eu passei, hoje ele está com um descontão. Esse desconto acho que ele chega em 40%, se eu não me engano. É isso aí. Porque a galera pidona, crianças pidonas, no Dia das Crianças eu vou vender por esse valor mais barato. Lembrando assim, hoje eu não vou mexer no celular. Vocês colocam lá, com a mensagem automática. Você entra lá, a mensagem automática, você mandou qualquer coisa, vai aparecer, pum, escolha a opção. Aí você tem lá o diagnóstico psicanalítico. Se você quiser, você clica e lê sobre o curso que tem ali. Mas se você quiser, vai ter acho que a quinta opção, que lá aparece descontão. Você clica, já vai abrir o link lá com desconto, você compra ali.